Vamos mergulhar uma história que começa de um jeito bem simples, sabe? Com um martelo, alguns pregos e uma porta de igreja, mas que acaba literalmente mudando o mundo para sempre. A cena é quase de filme, né? Imagina só, 31 de outubro de 1517, um ato de desafio que ia ecoar por séculos. Aquele monge era Martinho Lutero, e o documento que ele pregou ali tinha 95 teses, ou seja, 95 argumentos. E aí que tá. Essa é a grande questão. Como é que as ideias de um único homem conseguiram abalar os alicerces de um império religioso e, de quebra, redesenhar o mapa da Europa? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto o que ele escreveu. Certo? Então vamos começar pelo início de tudo, as próprias teses. A grande questão para o Lutero era essa, olha só. Ele estava questionando a ideia de que era possível comprar o perdão ou fazer certos rituais para garantir a salvação. Para ele, o que importava mesmo para Deus era a mudança de coração, o arrependimento genuíno. O mais impressionante é a velocidade com que tudo aconteceu. Lutero escreveu em latim, que era a língua dos estudiosos, talvez esperando só um debate acadêmico mais restrito, mas a mensagem dele foi tão poderosa que em questão de semanas já estava traduzida e na mão de gente comum, na língua que eles entendiam. A faísca virou um incêndio. Mas quem era esse homem, afinal? De onde veio essa coragem toda? Ou talvez, de onde veio o desespero para desafiar a instituição mais poderosa da época? Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história dele. A vida do Lutero não foi nada fácil. Ele era filho de camponeses e o pai dele trabalhava pesado nas minas de cobre para conseguir dar uma boa educação para ele. O sonho do pai era que ele se tornasse um advogado de sucesso. Mas o destino, ou melhor, uma tempestade, tinha outros planos. Imagina a cena. Voltando para a universidade, Lutero é pego no meio de uma tempestade violentíssima. Um raio cai bem do lado dele. Aterrorizado, achando que ia morrer e enfrentar o juízo final ali mesmo, ele faz essa promessa desesperada. E contra a vontade do pai, ele larga a carreira de direito e entra para um mosteiro. Só que se Lutero esperava encontrar um pouco de paz no mosteiro, ele estava redondamente enganado. Na verdade, foi lá que o tormento espiritual dele começou de verdade. Ele foi ensinado a ver Deus não como um pai amoroso, mas como um juiz super severo, pronto para punir qualquer pecado. E essa visão o consumia por dentro. Ele vivia com um medo constante da ira de Deus, sem conseguir encontrar nenhum tipo de consolo. Existia um abismo gigantesco entre o que ele buscava e o que ele encontrava. Ele queria paz, mas só sentia medo. Ele buscava santidade, mas se via afogado em culpa. Cada esforço que ele fazia parecia só piorar o desespero. E Lutero foi ao extremo, sabe? Ele se jogou nas práticas mais rigorosas do mosteiro, tentando de alguma forma merecer o favor de Deus. Mas nada, absolutamente nada funcionava. Quanto mais ele tentava, mais ele sentia que falhava. E a paz continuava muito longe. Depois de anos e anos de angústia, a mudança finalmente veio. E não foi por mais esforço, não. Foi por uma nova compreensão, uma revelação que ele encontrou nos próprios textos que ele tanto estudava. Mas para a gente entender a grande descoberta de Lutero, primeiro a gente precisa falar das indulgências. Basicamente, era a ideia de que o perdão, ou a diminuição do tempo no purgatório, podia ser obtido com doações para a igreja. Foi a venda agressiva dessas indulgências que provocou a reação inicial dele. A resposta estava num lugar inesperado. Estudando a carta aos Romanos, na Bíblia, Lutero se deparou com essa frase, e ela o atingiu como um raio, só que, dessa vez, um raio de luz. Ele percebeu que a justiça de Deus não era algo que ele precisava alcançar com esforço, mas sim algo que ele podia simplesmente receber. A perspectiva mudou da água para o vinho. A salvação deixou de ser uma escada que a gente precisava subir com muito esforço para se tornar um presente a ser aceito. Não era mais sobre o que as pessoas faziam para Deus, mas sobre o que Deus já tinha feito por elas e que era recebido pela fé. Para ele, foi uma libertação total. Aquele Deus que ele temia como um juiz vingativo se tornou, de repente, um pai misericordioso. A angústia deu lugar à paz, e essa experiência tão pessoal e transformadora se tornou o coração de toda a sua mensagem. Agora, armado com essa nova convicção, Lutero não podia mais ficar em silêncio. E isso o levou a um confronto direto com as maiores autoridades da Europa. A situação ficou extremamente tensa. Ele foi convocado para um negócio chamado Dieta de Worms, que era uma assembleia imperial. Imagina, esse simples monge, sozinho,
de pé diante do imperador e de toda a liderança da igreja. A pressão para ele negar tudo o que tinha escrito era imensa. E essa foi a resposta icônica dele. Ele se recusa a voltar atrás, a menos que o convencessem usando as próprias escrituras. Ele colocou a autoridade da sua consciência, guiada pela Bíblia, acima da autoridade do Papa e do imperador. Naquele momento, a reforma se tornou inevitável. Depois dessa declaração ousada, a vida dele estava em perigo. Ele foi declarado um fora da lei. Mas aí, numa reviravolta dramática, amigos poderosos simularam um sequestro para levá-lo a um lugar seguro, o castelo de Wartburg. E longe de silenciá-lo, esse tempo que ele passou escondido se tornou um dos períodos mais produtivos da vida dele e ajudou a construir um legado que vai muito, mas muito além da teologia. Lá no castelo, Lutero fez uma de suas maiores obras. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão que o povo falava. Pela primeira vez, milhões de pessoas puderam ler a Bíblia na sua própria língua. O impacto disso na cultura e na alfabetização foi simplesmente gigantesco. E o legado dele foi se espalhando. Ao traduzir a Bíblia, ele ajudou a criar uma língua alemã unificada. Ele foi um pioneiro na defesa da educação para todos. Ele mudou a forma de cultuar. E ao se casar com uma ex-freira, a Catarina von Bora, ele redefiniu a vida familiar para o clero. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Das lutas de um único homem com a própria consciência, nasceu uma revolução que moldou nações, línguas e a forma como milhões de pessoas enxergam a fé e o mundo até hoje. É um lembrete poderoso de como uma única voz pode, de fato, mudar a história.